Salve, salve, meus irmãos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui junto com vocês para juntos tentarmos estudarmos um pouquinho a palavra de Deus e meditarmos nela, caminhando aí para o final dessa revista. Lição 12 hoje, lição 12. Se você tiver aí no seu celular ou até mesmo impresso, quero convidar você a abrir. Texto básico, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É o texto que a gente vai utilizar. Desde já convido você a fazer a leitura dos textos aí na sua casa, com tempo. Medite nos textos, porque a gente não consegue fazer a leitura de todos os textos aqui, em razão do nosso tempo, que é pequeno, né? Mas vamos lá, vamos avançar aí, vamos tentar aprender um pouco mais da palavra de Deus juntos. Saudade dos irmãos, da minha classe dos adultos. Desejo que todos estejam bem, com saúde, e quem sabe no futuro bem próximo estaremos juntos aqui na igreja, se Deus quiser. Então, tema da lição de hoje: a vida após a vida. Talvez você tenha estranhado um pouquinho o tema, né? Porque é muito comum a gente ouvir falar a vida após a morte, mas o pastor Exaltino foi bem criativo ao colocar o tema a vida após a vida. E realmente é uma verdade, a vida após a vida. Nós cremos de que a vida não se encerra com a morte. Cremos isso, né? Cremos que a morte é uma passagem para, digamos assim, uma outra vida, numa melhor linguagem, né? Uma outra vida, mas não entendemos como algumas religiões ensinam ou argumentam, ou até mesmo outras linhas de pensamento, que a vida se encerra, né, quando se morre. Mas nós cremos que a vida não se encerra com a morte, porque há vida após a vida. E esse é o tema da lição de hoje, muito bacana, muito interessante. Vale a pena você ler tudo devagarzinho na sua casa, meditar, pensar direitinho. Essa lição ela vai levar a gente a entrar dentro da área chamada escatologia. A escatologia ela estuda o fim, né? O princípio do fim, as coisas do fim, as coisas relacionadas ao fim dos tempos. Então é uma área muito discutida, uma área onde se tem muitas ideias. A gente não vai aqui entrar em nenhuma polêmica, em nenhum assunto que gere contradição, até porque eu não quero complicar a mente dos irmãos, mas é um tema onde nem tudo nós temos as respostas. A Bíblia não vai deixar bem claro, digamos assim, algumas coisas relacionadas ao fim que talvez eu e você queríamos saber. Mas ela vai se deter em ensinar, em mostrar aquilo que é importante. E isso deve nos satisfazer. E as coisas que nós queríamos saber, que não sabemos, quando chegarmos lá a gente vai saber como funciona e como é. Então, a vida após a morte dá início aí então a esse assunto escatológico, que é a vinda de Cristo. Então, logo na introdução da revista, se você tiver com ela em suas mãos aí, nós vamos ver que o pastor Exaltino começa a bater firme naquilo que nós cremos. E o que nós cremos? Nós cremos na ressurreição. Cremos na ressurreição. Por que é interessante frisarmos isso e por que é interessante ele frisou isso? Por que ele frisou isso logo no início da lição? Porque existem muitas linhas que dizem que a ressurreição ela não irá acontecer. Outras não acreditam na ressurreição, mas acreditam na reencarnação. Outras acreditam que nós iremos viver aqui mesmo nesse mundo. Então, são muitas linhas, são muitos pensamentos. Mas o que é proposto para a gente nessa lição, nesse dia, é cremos na ressurreição. Por que cremos na ressurreição? Porque Cristo ressuscitou. Então, essa é a nossa crença, é a nossa base. Cristo ressuscitou, vencendo então a morte e dando ao homem a esperança de um dia também ressuscitar. E a introdução vai trabalhar essa ideia
mostrando também sobre a reencarnação, que eu já falei, que não há base bíblica para tal linha de pensamento, não há argumentos bíblicos para se defender que uma pessoa morre e ela vai vir encarnada em um outro ser com a ideia de ser melhor, de evoluir, até porque se fosse assim, nós teríamos uma humanidade bem melhor, né? Se o ser humano fosse evoluindo ao longo dos anos, das centenas de anos, de milhares de anos, acredito eu que nós teríamos uma humanidade, uma sociedade muito mais saudável, se a ideia da reencarnação fosse realmente verdade, que se houvesse realmente uma evolução. Mas o que nós acreditamos é que nós iremos ressuscitar um dia, cremos na ressurreição porque Cristo ressuscitou. Muito bem, vamos avançar aí para a página seguinte, página 59, que tem como título lá em cima, lá, ó, a ressurreição como suporte da fé cristã. Mas antes, eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo de 1 Tessalonicenses 4. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, como os vários outros livros do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, Paulo abordou alguns assuntos doutrinários, algumas informações, alguns ensinamentos. Dentre eles, ele abordou o assunto escatológico acerca da ressurreição e vinda de Cristo, que está lá no capítulo de 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Então ele abordou esse assunto, e é interessante de que esse assunto gerou algum conflito na mente das pessoas daquela igreja. Algumas pessoas entendiam que a volta de Cristo seria naquele momento, naquele dia iminente, que a volta de Cristo seria a qualquer instante, e algumas pessoas começaram a vender as suas coisas, vender as suas casas, começaram a ter alguma atitude, ter comportamentos de que Jesus estivesse às portas, Jesus fosse voltar naquele instante. E Paulo então agora vai escrever uma outra carta, a 2 Tessalonicenses, orientando melhor, informando melhor, dando informações de que Cristo sim iria voltar, mas que esse dia nós não saberíamos, nem eles, nem Paulo, nem o seu contexto, a sua sociedade naquele momento atual, mas que as pessoas deveriam viver as suas vidas como se Cristo estivesse voltando, não com o desespero e a irresponsabilidade que eles estavam tendo assim que eles receberam a informação de 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Então, vou ler alguns versículos aqui para a gente continuar. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Muito bem. Esse é o nosso texto básico. Virei a página aí, estou na página 59, a ressurreição como suporte da fé cristã. Por que a ressurreição é o suporte da fé cristã? Porque nós cremos, irmãos, de que ao findar o labor desta vida, como já diz o cântico do cantor cristão, as coisas não irão se encerrar aqui, não irão acabar aqui, não irão estar incluídas naquele corpo que está naquele caixão sendo velado e acabou tudo, acabou a história. Não cremos assim. Cremos de que um dia iremos ressuscitar. Cristo irá nos ressuscitar. Todos. E estaremos diante dele. Então, isso é o suporte da fé cristã, porque isso que
consegue levar o crente a ter essa esperança de que há algo melhor por vir, de que há algo melhor a se esperar, de que as coisas não irão terminar aqui nessa terra. Isso nos dá, irmãos, a certeza e o ânimo para continuarmos a caminhada. Quem sabe você está desanimado, você está desmotivado, os problemas são tantos, as dificuldades são tantas, talvez lutando com algum tipo de doença, com algum tipo de tratamento difícil. Mas creia nisso, creia nisso. A ressurreição ela é o suporte da fé, porque nós cremos de que tudo isso aqui passará, mas a vida eterna com Cristo será um privilégio, será gozada por todos nós eternamente. E isso deve ser realmente um suporte que segure, que sustente a nossa fé em Cristo Jesus. Cremos na ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Existem várias religiões que não acreditam na ressurreição. Como, por exemplo, a gente pode citar o budismo, o hinduísmo, o espiritismo. Eles acreditam de uma maneira diferente, muito parecida à reencarnação, é a linha desses três que eu falei aqui, o budismo, o hinduísmo e o espiritismo. Seguem a linha da reencarnação. Mas temos a certeza, irmãos, e a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa fé, o nosso ânimo se baseia no fato de que Jesus ressuscitou um dia. Ele ressuscitou. Porque Ele vive, nós viveremos. Porque Ele vive eternamente, nós viveremos eternamente. E essa deve ser a nossa convicção, a nossa certeza, essa deve ser a nossa alavanca motivadora para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, sem esmorecermos, confiantes no Senhor. Então, o tópico 1 ele vai trabalhar essa ideia da ressurreição. Ele vai mostrar para a gente aí que Paulo ensinou isso, Paulo orientou as pessoas a crerem na ressurreição de Jesus e que isso era necessário para a salvação delas, isso é necessário para a nossa salvação. Se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, se cremos de que os filmes, de que tudo que é contado, de que o que a Bíblia fala não é verdade, é em vão estarmos perdendo o nosso tempo na igreja, não concorda comigo? Mas se nós cremos de que Cristo ressuscitou, venceu a morte, derrotou a morte não é mais um gigante, a morte foi morta por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se cremos nisso, cremos na ressurreição, com certeza seremos salvos, porque Deus nos ama e quer o melhor para cada um de nós. E o nosso legado, e o nosso compromisso e a nossa responsabilidade é avançarmos, buscando sempre a Deus e acreditando piamente nas suas promessas que Ele tem nos dado. Muito bem, eu quero avançar com vocês agora para o tópico 2, porque o tempo não para. Tópico 2. Como será? Como será a ressurreição? Como eu disse no início, irmãos, é um assunto que provavelmente se nós estivéssemos estudando em sala de aula, iria levantar várias perguntas, vários questionamentos. Isso é muito legal, muito bacana, muito louvável. Mas como a gente não tem ninguém aqui me assistindo, ou me ouvindo aqui presencialmente, não vai ter perguntas. Mas como será? Como será? Então, muitos questionamentos nossos, irmãos, ficarão sem respostas. Ficarão sem respostas. Na Bíblia não se preocupou em trazer essas respostas para os seus leitores. Temos vários tipos de literatura, vários autores renomados, homens cultos, que divergem de ideias. Um acredita que será assim, outro será assado. Mas algumas coisas são importantes para nós. E eu quero deixar isso para você, para a minha classe em especial. Algumas coisas são importantes. Eu quero ler o tópico 2 para tentar te ajudar aí a compreender um pouco melhor. Diz assim: a ressurreição geral será com o toque da trombeta anunciando a volta de Cristo. Então nós cremos de que Tessalonicenses também vai falar isso, Paulo vai falar isso em Tessalonicenses. Estaremos aí talvez no nosso dia normal, um dia de trabalho, ou sei lá, não sabemos quando será,
e iremos ouvir uma trombeta tocar. Talvez quem esteja em sintonia com a palavra, com o texto, com Cristo, vai ligar uma coisa com a outra. Mas a trombeta anunciando a volta de Cristo é uma coisa certa e a Bíblia fala sobre isso. No momento, não abrir e fechar os olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Como diz um belo hino injustamente aposentado: ó que dia faustoso, esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar. Será quando Cristo retornar em poder e glória. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos naquele dia. Então, a Bíblia vai trabalhar isso um pouquinho sobre Tessalonicenses. Então, nós imaginamos, nós cremos de que iremos ver Jesus com seus anjos vindo nos céus, as trombetas irão soar, e nesse momento os mortos irão ser ressuscitados, estarão com ele, com Jesus Cristo, vindo de encontro buscar a sua igreja. Então, simplesmente, numa linha simples de se compreender, baseada em Tessalonicenses, seria a narração do acontecimento. Jesus vindo, as trombetas tocando, Jesus vindo, os mortos sendo ressuscitados, e como diz aqui o finalzinho, como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia, e Jesus então vem para buscar a sua igreja. Isso não depende do nosso querer, de nossas obras, nem mesmo de nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele assim decidiu, porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Falando de Jesus. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes e juízo aos descrentes. Bom, nesse momento, Jesus vindo, os mortos ressuscitarão, todos estarão diante de Deus, acontecerá ali então o juízo final, onde nós sabemos de que Deus irá então consumar a história, sentenciando um povo para o inferno e os que estiverem com ele para a morada eterna nos céus. Então, em resumo, bem resumido, seria isso. O tópico 3, ele nos ajuda um pouco mais a entender o que acontecerá. É o tópico 3 da nossa lição. O que acontecerá, né? E ele começa dizendo o seguinte: quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. Ou seja, as pessoas que já morreram, né? Irão ressuscitar e estarão vindo com ele nos céus para buscar a sua igreja. Os que estiverem vivos serão transformados, porque nós entendemos de que o arrebatamento da igreja, a igreja sendo arrebatada, e a gente imagina isso, né, as pessoas sendo levadas aos céus, e nesse processo de serem levadas aos céus receberão novos corpos. Por isso que o pastor Exaldino aqui disse, os ressuscitados e os transformados terão corpos glorificados. Ou seja, nas alturas nós teremos os corpos glorificados, porque os corpos das pessoas que estiverem vivas aqui na terra, na volta de Jesus, são corpos corruptíveis. E para estar na presença de Deus, precisamos de corpos incorruptíveis. Né? Nós seremos, por que não dizer, como os anjos, né? Como os anjos. Então, o pastor Exaldino continua dizendo aqui no tópico 3, isso levanta uma questão: como serão nossos corpos, de que tipo de glorificação é essa? São as famosas perguntas que a gente sempre vai tendo quando a gente começa a estudar um assunto sobre esse, escatológico, e que sempre vem na nossa mente, sempre vem no nosso questionamento, né? Como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é essa? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer essa pergunta, 1 Coríntios 15:35, ele disse que traremos a imagem do homem celestial. João disse que seremos semelhantes a ele. Se seremos semelhantes a ele, lembremos de que ele é ressuscitado como eu. Pode-se argumentar que ele ainda não estava na terra, que ele ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas um corpo vivo, que falava, movia, se expressava a sua vontade, comia, bebia. A ressurreição é do corpo,
que será transformado. Não será corruptível, como o nosso corpo atual. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou almas desencarnadas. Seremos corpos glorificados, imortais, como os anjos. Então é isso que o pastor Exaldino nos ajudou a entender aqui nesse tópico, o que acontecerá, esse processo de recebermos um corpo glorificado, esse processo onde os mortos ressuscitarão, onde todos estarão com ele num lugar que nós não sabemos aonde, mas onde ocorrerá ali o julgamento, o juízo final, onde a sentença final será dita e as pessoas então viverão eternamente com Deus ou viverão eternamente longe de Deus, que nós sabemos quais são o destino delas. E o pastor Exaldino então começa a trabalhar a ideia de que muitas outras perguntas possam surgir no que diz respeito a esse acontecimento e de que nós não teremos resposta. Ele mesmo diz isso no finalzinho do tópico 3 aí, né? Talvez haja muitas perguntas, mas que não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza: viveremos para sempre com o Senhor. Então, se de muitas dúvidas que nós temos, como será o nosso corpo, iremos conhecer as pessoas lá, como será o céu, existe ruas de ouro no céu, haverá animais no céu, muitas e muitas perguntas que são questionadas, né? Perguntas que talvez não vá mudar, talvez não mude nada, mas que são curiosidades do ser humano normal. Mas de uma coisa a Bíblia garante e é necessário, fundamental, importantíssimo que nós saibamos: de que estaremos eternamente, viveremos eternamente, para sempre com o Senhor. Por isso façamos nossas as palavras do outro apóstolo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E assim a gente termina o terceiro tópico dessa lição, que tem como título A Vida Após a Vida. Resumindo, irmãos, a vida após a vida? Sim, a vida após a vida. Jesus nos garantiu isso na cruz do Calvário. Então é muito importante que nós não tenhamos em momento nenhum, que não passe desapercebido, que não saia da nossa mente, que seja o nosso porto seguro, seja a nossa fortaleza, seja o nosso amparo no momento difícil, no momento sombrio, onde estamos lá sozinhos, é que Cristo ressuscitou e irá ressuscitar todos aqueles que creem nele, que o reconhecem como seu único, suficiente, exclusivo Salvador. E essa é a nossa proclamação, é isso que a igreja anuncia, é isso que a igreja ensina. Porque se cremos que Jesus Cristo ressuscitou, cremos nele, iremos morar eternamente com ele nos céus. E iremos nos encontrar lá. Iremos nos encontrar lá, nesse lugar celestial maravilhoso, preparado para a igreja de Cristo, para todos aqueles que creem nele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, abençoe a nossa igreja, abençoe nosso país, abençoe o mundo, livrando-nos, guardando-nos desse vírus terrível que tem levado muitas pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.